ser isso, Senhor? Como que sois mestre de Israel e não conhece essas coisas? Se eu te falei de coisas terrenas e você não compreendeu, como é que você vai querer compreender quando eu falar das coisas do céu? Então ele está falando uma coisa que é o quê? Comum à lei, natural, terrena, e ainda não houve entendimento. Ele chama a atenção de Nicodemos. E se nós aprofundarmos um pouco na estrutura hebraica, nós temos um grupo chamado Cabala, são os mais ortodoxos, aqueles do chapéu, tem aquelas tranças, aqueles, a gente vê muito, aqueles são mais ligados à ortodoxia, diferente dos outros que usam o solidel, né? Essa Cabala, ela trabalha muito com a ideia reencarnacionista. O ensinamento puro é reencarnacionista. Só que dentro da cisão, né, tem um grupo que abomina isso e um grupo que não abomina, dos hebreus. E Nicodemos, digamos que não comungava dessas ideias propriamente ditas. Porque Jesus vai chamar a atenção, mas como você é mestre de Israel, não é nem rei, né? Mestre de Israel, e não sabe disso, do que eu estou te falando, do nascer de novo. Então, quando ele usa a água, ele quer mostrar isso. E a gente vai perceber que a água sempre é o elemento natural. Vamos pegar o exemplo do batismo, do João. Eu vos batizo com água, né? Mas virá aquele que vos batizará com fogo. Eu estou apenas fazendo um simbolismo material. E vai vir o outro que agora vai mexer lá no fundo do coração de vocês, que é o batismo do fogo, o Espírito, que ele dizia, né? Então, essa passagem, quando ele faz essa alusão, essa linguagem um pouco filosófica, ele está separando o corpo do Espírito. E até na tradução ainda dos Gedeões, está colocada o Espírito com E maiúsculo ainda, esse que eu li agora, né, dessa turma dos Gedeões. Então vejam, isso é nascer da água, é nascer do corpo. E peguem depois em casa o Velho Testamento e observem, logo no início da criação do universo, logo no início do Espírito de Deus ficar sobre as águas, ou seja, a água existia até antes da terra, porque depois é que fez a terra, depois é que fez a luz, depois é que separou as águas que estavam sobre, né, o firmamento, tanto que a ideia da firma, fixa, que está segurando as águas de cima, e as águas que ficam de baixo, aí surgiu o firmamento, e aí depois vão surgindo essas outras coisas, mas junto com o Espírito está o princípio material, está a água, tanto que o Espírito de Deus paira sobre as águas, não é nem Deus paira sobre as águas, o Espírito de Deus, a essência espiritual paira nas águas. Por isso nós fomos feitos à imagem e semelhança, essa essência espiritual nossa, que sem a materialidade ela não se movimenta. Aliás, se quisermos ir mais profundamente, o próprio Espírito é uma matéria, né, quintessenciada. Tanto que quando perguntaram aos Espíritos, pode-se dizer que os Espíritos são imateriais? Eles responderam, incorpóreo seria melhor o termo, pois eles são alguma coisa, né? Pobreza de linguagem, começa. Eles são educados, mas às vezes quando chama a atenção da gente. Pobreza de linguagem, vocês não têm linguagem para essas coisas. Então, imaterial não dá, porque eles são um tipo, um pouco quintessenciado. Um pouco não, bem quintessenciado, se fosse de caminhar para esse lado. Mas há esse elemento. Aí, para facilitar didaticamente, diz o senhor Allan Kardec os princípios, né? Espírito e matéria, para facilitar um pouco esse entendimento. E que a manifestação do Espírito se faça via matéria, né? Que seja a matéria perispiritual, que também é quintessenciada, não no nível espiritual, ou a matéria propriamente dita, densa, bruta, com alta concentração, que é essa que a matéria tangível, não é essa que nós percebemos, tocamos, etc. Tá? É isso, não sei se clareou ou se piorou. Se tiver piorado, eu volto de novo, não tem problema. Vamos explicar de novo? Não, não tem problema. É bom perceber bem isso. É isso que eu falo para vocês, gente. A dificuldade do entendimento não está no processo de captação do ensino moral, mas é entender o princípio cultural. Não se dá uma perfeita interpretação, veja, interpretação, senão através de um conjunto de conhecimentos, que não pode ser só a exegese. É preciso perceber e pesquisar até um pouco mais essa questão do elemento material, como é que o hebreu via a matéria. Há outras passagens sobre isso,
né? Mostrando, trazendo a água como sendo sempre o elemento de renovação material, né? A água como sendo o lavar, né? Por isso Jesus ser banhado nas águas, por isso João, né, o baptista dos baptas, trabalhar com esse elemento, porque os baptas gregos, helenistas, eles não eram helênicos, eles eram helenistas, cultivavam a cultura helênica sem ser helênicos. Esses baptas tinham o hábito de purificar a matéria com a matéria básica. Eles diziam, somente a matéria pura, genuína, pode purificar a matéria. E aí banhavam-se em águas, que é o elemento puro, né? Qualquer livro de filosofia, vocês vão achar isso quando estuda a escola pré-socrática, quando estuda os jônicos. A grande preocupação deles era essa: o que existe, o que é primordial? É a água, é o ar, é o fogo, é a terra. Então eles vão buscando a origem, e a água é tida como origem. E os hebreus a mesma coisa. Para eles a água, o homem era o quê? Derivado da matéria, água. Tudo saiu da água. Era o princípio elementar. Posso dizer duas coisas: reencarnar nascendo da água e renovar as atitudes nascendo do Espírito. É assim, meu senhor. Pode ficar tranquilo. Porque veja, o nascer da água é nascer do corpo. O nascer do corpo é reencarnar, voltar à carne. Por isso fiz questão de deixar o texto original: renascer de novo. E o nascer do Espírito, já que ali trabalha-se com nascer do corpo e nascer do Espírito, é renascer e também renovar, porque renascimento é uma possibilidade de renovação. Para facilitar, leia a questão 258, 259, 260 e 261 do Livro dos Espíritos, que eu vou trabalhar à tarde, inclusive, sobre a escolha das provas. E vamos perceber também na questão 167, 163, 171, que nós vamos analisar depois, a finalidade da reencarnação. E a finalidade da reencarnação é a renovação espiritual, ou seja, aprimoramento progressivo da humanidade. Então não sou eu que estou dizendo que é renovação, são os próprios Espíritos, basta ler as questões. Então nascer da água e nascer do Espírito é nascer e renovar-se. Porque não adianta reencarnar e não renovar valores. Não adianta reencarnar e não modificar atitudes. Isso é o tema da tarde. Não adianta, gente. Não adianta nada. Eu falo, nascer de novo, e daí? Nascer de novo é uma coisa, mas renovar as suas atitudes é outra. Quantos estamos reencarnados e que estamos simplesmente trocando 6 por meia dúzia? Adianta nascer da carne se não vai se renovar em espírito? Porque quem evolui não é esse corpo, quem evolui sou eu, um espírito imortal, que somente no contato com a carne, no contato com a matéria, é que eu sou levado a uma série de condutas em função de uma série de situações que no mundo espiritual eu não as tenho. Um espírito, vou usar um termo mais testamentário, um espírito para ser tentado no mundo espiritual é muito diferente do que ser tentado no mundo material. Aqui nós não temos as paixões nitidamente levadas pelo sentido material. Então isso aqui é uma prova incomensurável, estar na Terra. É a finalidade maior do ser humano. Porque senão, gente, se não existisse a necessidade, aliás não, se não fosse importante a vida material, me permitam perguntar, para que reencarnar? Ou então para que encarnar? Se encarnar é obrigatório, é porque é importante. Agora eu pergunto a vocês, dentro de uma unicidade, ou seja, uma só vida, qual a importância de viver 80 anos para um ser que é imortal? Vamos criar uma mortalidade para facilitar. Vamos supor que a imortalidade durasse 100 mil anos, para facilitar o cálculo, para facilitar o entendimento. Então vamos supor o seguinte: a pessoa morreu, ela vai viver na eternidade, e a eternidade fosse só 100 mil anos, ok? Qual o nível de representação que existe 60 anos, que é a expectativa média de vida, para 100 mil anos?
O que isso representa, gente? Um pontinho feito com a ponta de uma caneta esferográfica nesse salão inteiro aqui. É irrelevante. Então, se a pessoa vive uma só vida, de 60 anos, 80 que seja, 100 que seja, e esses 100 anos vai determinar toda a sua eternidade, Deus não é Deus. Porque vai querer que 100 anos, que não é nada ante a eternidade, determine a minha própria existência, que é a ideia da unicidade. Fui criado, vim para a terra. A hora que nasci, me criaram. Pronto, está lá, a alma recém-feita. Vivo 60 anos, e dali para frente, ai de mim. Morri, não mais tenho chance. Para que então, gente? Para que é preferível, me desculpem, para ter a unicidade e a continuidade da vida após a morte determinada por uma vida de 60, 70 anos, eu prefiro ser materialista. Porque é melhor acabar com a vida aos 70 e não ter mais nada. É preferível não ter Deus do que ter Deus com essas ideias absurdas. Daí, Karl Marx, que alguns chamavam de ateu, são péssimos conhecedores de Marx, porque ele não era ateu, ele era um judeu convertido, a família. Ele não disse que Deus não existe. Ele diz o seguinte, que se a humanidade vive do jeito que vive, aquele abuso em nome de Deus, ou Deus não é Deus, ou Deus não existe. Então, para preservar Deus, era melhor não existir. Ele tira Deus da história para não complicá-lo, porque era impossível explicar a bondade e o poder total de Deus e o mundo viver do jeito que vivia, naquela exploração econômica, né, industrial. Então, a aceitar que 60 anos, no meu caso, talvez eu viva um pouco mais, 61, aceitar que 61 anos vão determinar toda a minha existência, que é eterna, eu prefiro então ir para a escola materialista, porque acaba com 60 anos, não tem mais nada. Porque Deus seria muito injusto se Ele fizesse isso. Se criasse um inferno que vai me dar uma pena eternamente maior do que a gravidade do delito. E o homem que não é perfeito não cria uma pena maior do que o delito, porque Deus criaria uma pena maior do que o delito. Agora, ao colocar a pluralidade das existências, em que eu não tenho 60 anos de vida material, mas várias inúmeras vidas de 60 anos, eu consigo entender a espiritualidade. Aí eu consigo chamar Deus de Pai. Porque dizia Jesus, quem de vocês, homens maus, se seus filhos lhe pedirem um pão, vocês darão uma pedra? Se seus filhos lhe pedirem um peixe, vocês darão uma serpente? Se vocês, homens maus, fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus aos seus, sendo Ele toda bondade. Eu me recuso a aceitar um Deus com facetas humanas. Eu prefiro ter um homem com facetas divinas. Porque um dos maiores materialistas em termos de defesa materialista que a história humana conheceu foi o Sr. Feuerbach, discípulo de Hegel, da escola marxista. Hegel e Marx, Marx e Feuerbach, discípulo de Hegel. Marx foi para um lado, Hegel para o outro, Feuerbach para o outro. E Feuerbach vai dizer o seguinte: o Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem sim fez Deus à sua imagem e semelhança, pois colocou tantos vícios em Deus que ele é mais igual ao homem do que o homem igual a Deus. E era um materialista que disse isso. Então nós percebemos que muitas vezes as crenças materialistas surgem pela incongruência, pela infantilidade, pelo absurdo das doutrinas espiritualistas, que não dão outro caminho senão a hóstia materialista, o que não acontece com a reencarnação, porque nos dá a condição plena, a sapiência absoluta de que continuo vivendo e que o que me acontece nada mais é do que a sucessão dos meus atos, e que Deus é tão justo e tão Pai que me dá a oportunidade a mim mesmo de resgatar os meus erros através dos renascimentos que me permitem as renovações. Essa é a finalidade da encarnação e é o objetivo da reencarnação.
cenas do próximo capítulo de tarde, né? Alguém falou Simão aqui para encerrar? Tinha mais uma pessoa aqui fazer uma observação antes de você. Foi o senhor. Pois não, Santana. Ela falava sobre o renascer, né? A reencarnação dividida, simbolicamente dividida em duas partes, que seria, né, a renovação da matéria para o renascimento do espírito. Porque não há necessariamente que ser entre uma existência e outra. Dioturnamente, isso estará acontecendo. Isso é o juízo, né? Exatamente. Não o definitivo. Mas o que levaria ao definitivo, com certeza, com base, seria o processo renovatório. Ou seja, um julgamento, uma análise profunda do eu, dioturnamente, com oportunidade de renascimento a todo instante. Não só quando está entrado. Perfeitamente. Corroboro isso a questão 919 dos Espíritos. Né? 919A. Quando o Espírito Agostinho diz assim: fazei como eu fazia quando entre vós vivia. Todos os dias, ao encerrar a minha jornada diária, no leito para o repouso do corpo, fazia eu a passagem e repassagem de todos os meus atos. Veja, todos os dias. Agora tem pessoas que preferem fazer uma vez por ano. 31 de dezembro, deixa eu ver o que eu errei esse ano. E o ano que vem eu mudo. Não consegue lembrar nem o que fez durante o ano, quanto mais o que fez de certo ou de errado. Se fizermos todo dia, dizia ele, e no outro dia, ele diz assim, em outras palavras, se fui mal para com alguém naquele dia, no dia seguinte era a primeira pessoa com quem eu me encontrava para reparar o mal. E aí nós vamos entender uma fala do livro dos Hebreus, que diz assim: irmãos, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, erra, mas não atrapalhe os outros, e não deixa o sol se pôr, não deixa o dia acabar com você irado, ou seja, com você com problema. Continua, refaz no mesmo dia, né? Conserta no mesmo dia. Aí nós vamos atrelar Hebreus à fala de Jesus: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, resolve o mal de hoje, porque amanhã você tem o de amanhã. Se você não resolver o de hoje, você vai ter o de amanhã e o de hoje ainda para resolver. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, resolva na hora, né? Testamento, gente, o Novo Testamento é um pedido que eu faço a vocês: estudem a Bíblia, estudem o Testamento. Vocês não sabem o manancial que tem ali dentro, vocês não sabem disso. O Evangelho segundo o Espiritismo foi tirado de onde, gente? Do Novo Testamento. Se o senhor Allan Kardec tirou o Evangelho de lá, é porque lá é uma fonte cristalina, que se bebe água pura. Conheçam isso, conheçam o Novo Testamento, mas não é conhecer de uma forma exegética. Conheçam profundamente a história desse povo hebreu, para vocês poderem separar o que é vontade do povo do que é ensinamento moral. Infelizmente, as religiões não dão aula de história e não dão aula de filosofia, porque se nós tivéssemos em cada escola religiosa aulas de historicidade e aulas de filosofia, nós estaríamos um pouco mais tranquilos para entender aquelas letras dos evangelhos. Não para que fôssemos doutos, não é isso, porque Jesus foi muito claro: graças te dou, meu Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos humildes. Porque somente o ignorante é que busca o conhecimento, porque nós ignoramos o conhecimento e vamos buscá-lo para a ignorância acabar. Mas se nós tentarmos ler os testamentos apenas com aquele ar místico e mítico, nós não vamos entender. E o pior não é não entendê-lo, é não vivenciá-lo, porque justamente não entendemos. Quando o Sr. Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele propôs um outro título, ele propôs a imitação do Evangelho e não Evangelho segundo o Espiritismo, ele não fez outro Evangelho. Não é outro, é o Evangelho dos Espíritas, não. O Evangelho dos Espíritas são os Evangelhos do Novo Testamento. O Sr. Allan Kardec fez foi pegar o ensino moral, como ele entendeu o Sermão do Monte, e retirou as bem-aventuranças e transmutou para o entendimento do vulgo, ou seja, do comum.
e analisou essas bem-aventuranças. E não foi só ele. Gandhi, Mohandas Gandhi, que depois recebeu o título de Mahatma. Esse senhor, ele disse: se queimássemos os evangelhos e salvássemos o Sermão do Monte, salvaríamos o cristianismo. Porque lá está toda a essência do ensinamento cristão. E o que o Sr. Allan Kardec fez foi isso. Então, quando alguns dizem: o evangelho, vocês não seguem a Bíblia, seguem o evangelho do Espiritismo. Não. Seguimos o ensino do Cristo, que segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade. Todas as vezes que estivermos em dúvidas, perguntemo-nos a nós mesmos o que o Cristo faria e façamos de conformidade com o que ele faria, porque aí nós não erraremos. E ele nos deu a marca, o referencial de como fazer as coisas. Pediu que colocássemos um só sentimento: o amor. Que ele resumiu todas as leis numa só. Numa só. E ainda disse mais: desses mandamentos dependem, veja, dependem toda a lei e os profetas. Veja o que ele escreveu ali. Qual o mandamento? Amar. Não é amar a Deus e ao próximo. Esqueça. Amar. Porque quem ama a Deus não deixa de amar o próximo. E é impossível alguém que ame o seu semelhante e não ame a Deus. Esses dois mandamentos são um: o amor. Ele nos deu qual sentimento deve animar todas as nossas ações: o amor. E nos deu o modo de agir para que o amor pudesse se fazer presente. Não fazer aos outros o que nós não queremos que se nos façam a nós mesmos. É por isso que esse homem é único na história. Tão único que a história teve que se abrir para ele entrar. E quando ela se abriu e ele entrou, ficou antes dele e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. E ele foi isso, porque ele conseguiu pegar todos aqueles escritos do mundo inteiro e resumiu numa palavra só: amor. E infelizmente, as escolas religiosas não amam tanto ainda. As escolas religiosas, não a religião. Porque se amassem tanto, não teríamos tantas. Mas por não se amarem, e disse Jesus: nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o amor não olha erros, o amor oferece acertos. Quem ama não aponta defeito, quem ama aponta solução virtuosa. É assim que as mães fazem com seus filhos. Elas sabem os defeitos dos seus filhos, mas no entanto ensinam a eles as virtudes, para que através da virtude eles acabem com os defeitos. Isso é amar. E a reencarnação é uma das provas cabais do amor que é Deus, e não do amor de Deus, porque Deus não ama, Deus é o amor. E não sou eu que digo isso. Quem diz isso é o evangelista João, lá no seu evangelho, dizendo: Deus é amor. Se Deus é amor e somos filhos de Deus, nós somos filhos do amor. Se Deus é amor e somos a imagem e semelhança de Deus, somos a imagem e semelhança do amor. À tarde nós continuaremos, se Deus quiser. Mas o corpo não, tá? Fica mais próximo possível, certo? Bom, na parte da manhã nós estávamos, por falta de um Velho Testamento, e até me chegou um aqui agora, me emprestado, e foi muito interessante, porque esse aqui é Edições Paulina. Edições Paulina é edição católica, né? E é interessante porque nessa edição católica há uma nota de rodapé que é diferente das outras e até corrobora o que nós falávamos. Então diz o seguinte, aquela questão da água e etc. No princípio Deus criou o céu e a terra porém estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. Depois há uma nota de rodapé que diz o seguinte: após a referência
Após referência à criação da matéria primordial, o autor sagrado descreve em forma lógico-poética a criação das diversas coisas, compreendendo tudo numa semana e tal. Veja que não é comum em Bíblias católicas esse tipo de observação, porque um dos pontos referenciais do catolicismo é a interpretação da Bíblia segundo os parâmetros católicos exegéticos, que não se permite livre interpretação. Um dos pontos diferentes das doutrinas reformistas, né, que parte de um dos pontos de fé seria a livre interpretação da Bíblia. Já a ideia católica, reforçada pelo Concílio de Trento, não há permissão para livre interpretação. Então, por isso, não é comum em Bíblias católicas ver-se esses tipos de notas, que são notas dos tradutores, que eles normalmente não se faz isso. E aqui coloca-se nessa edição paulina essa observação da chamada matéria primordial, que é o elemento água, que nós havíamos falado, né? E é até interessante perceber isso aqui. Outra observação, para encerrar aquela parte da manhã, em relação ainda à água, se vocês observarem algumas Bíblias, principalmente também as católicas, sempre vocês vão ver em algumas Bíblias algumas palavras entre colchetes. Essas palavras entre colchetes são palavras não do texto. São interpolações permitidas, segundo a exegese e a hermenêutica bíblicas, são interpolações permitidas para dar sentido ou complemento a uma ideia. Isso é muito comum nas Bíblias católicas e aquelas ou nas não católicas, cuja tradução remonta ao século XVII, por aí, né? Então se faz entre colchetes. E nessa passagem da água, esse capítulo 3 do Evangelho de João, é comum verificar, na edição Ave Maria, até nessa eu não olhei se tem, o colchete acrescentando a palavra batismo depois da água. Então é comum ver aquele que não nascer da água, entre colchetes, do batismo, fecha o colchete, não poderá, e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então eu só faço essa observação porque essas são interpolações, tanto que são obrigatoriamente colocadas dentro de colchetes. É um dos princípios da hermenêutica e exegese bíblicas que se faça assim, né? O parênteses que se vê em Bíblia raramente é reforço de ideia, e o colchete é colocação de palavra. E aí nas Bíblias católicas, dentro da ideia do reforço batismal, né, se coloca entre colchetes, colocando o nascimento pela água como se fosse o batismo, simbolizando apenas, exclusivamente, a intronização, né? e a renovação. Isso para esse entendimento exegético, tá? Então, se vocês virem algumas Bíblias de ordem católica, vocês vão ver muito isso, né? O que não quer dizer que está certo ou errado, não é isso. É um critério, né? Não, essa aqui é de São Paulino. Não, isso aí é relativo. É o seguinte, a questão bíblica é o seguinte: no Brasil nós temos aproximadamente 16 traduções diferentes. Eu, por acaso, tenho as 16, né? Tanto quando eu vou fazer algum estudo, eu abro as 16 traduções para fazer as amarrações. Só de João Ferreira de Almeida são 8 diferentes, né? Eu tenho uma de 1700 e uns quebradinhos, e tem outras mais recentes, tem uma de 1970, que é a que eu uso mais. São termos mais adequados. Há uma discussão entre os exegetas com relação à atualização dos termos, porque muitos entendem, e eu sou desses, que não se deve fazer modernização de termos. Por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, essa a gente não qualifica como uma das traduções, essa é uma das revisões, né? Ela segue, toda a Bíblia católica segue a Vulgata, né, que é a tradução de Jerônimo, com algumas adaptações, e transmuta-se para a linguagem de hoje. Só que nós temos que tomar um cuidado dentro de um sentido semântico, dentro de um sentido filológico e dentro de um sentido epistemológico, para entender o que significa a palavra. Então nós temos que tomar alguns cuidados, e esse cuidado o senhor Lutero tomou quando ele faz a tradução para o alemão, para o germano, né? Ele, não seria o alemão especificamente, seria a língua germânica. Ele tomou esse cuidado, ele chegava a ficar meses para achar uma palavra.
que representasse a ideia que os hebreus tinham quando escreviam. Porque a língua hebraica, como as línguas semíticas no geral, e até mesmo as do Extremo Oriente, são línguas cujas ideias são compactas. Uma palavra simboliza várias ideias diferentes. E o sentido que a palavra vai ter depende do contexto que ela foi colocada. Então, por isso, tem que se tomar cuidado na tradução. Não é simplesmente traduzir isso por isso. Deixa eu fazer uma comparação bem moderna, vocês vão entender. Por exemplo, queijo. Em inglês se diz cheese e traduz para queijo. Só que vejam, quando se fala cheese, para eles não é aquela coisa redonda, é uma coisa pastosa. Então você faz por acomodação. É de origem, é a vaca, tudo certinho, é o queijo. Só que para nós, quando alguém fala queijo, veja, isso já é sentido linguístico. Queijo, para nós, vem na nossa mente o quê? Uma coisinha redonda, branca, fresco apurado. E aquele monte de mineiro correndo atrás do que nós rolando. Mais ou menos é isso que vem na nossa mente, como se eu não fosse mineiro. Só que eu não corro atrás do queijo, não. Eu não deixo ele correr, eu seguro ele antes, né? Adoro queijo. Mas vejam, isso é o sentido linguístico da tradução. Quando se fala X, o que vai na mente é uma coisa pastosa, e não aquela coisa redonda e tal. Então a palavra pode ter a tradução, mas o sentido linguístico é outro. Então por isso é que você não pode fazer tradução inovando as palavras. Por quê? Porque o sentido linguístico muda. O significado, o significante na linguagem linguística muda. Então a gente tem que tomar essa cautela para você fazer as traduções. Por isso que não é uma coisa fácil fazer tradução. E da Bíblia então nem se fala, porque nós estamos falando de uma cultura oriental, médio oriental, de 2000 anos, né, que tinha hábito diferenciado e que as palavras, no caso até Jesus falava em aramaico, é uma língua super econômica. É uma língua de racionamento, que ela tem pouquíssimas letras. Uma palavra tem vários sentidos, depende até da entonação que se dá à palavra, ela muda o sentido. Depende do sotaque que você usa, ou seja, dependendo da entonação tem um sentido. Dependendo da entonação, embora a palavra seja a mesma. Então quando você vê escrito, você não viu a entonação. E depende muito do que se fala. Então há essa discussão de modernizar ou não. Eu sou daqueles que preferem ficar com a palavra no mais possível dentro do sentido mais antigo, para a gente poder ter um pouquinho mais de referência, digamos, linguística, não referência semântica, somente, aquele sentido, mas o sentido linguístico da palavra, cultura, envolvimento e tudo mais. Então é importante perceber isso. E as traduções, a Bíblia de Jerusalém, ela foi uma tradução, entre aspas, ecumênicas, em que vários tradutores e teólogos discutiam sobre o melhor termo. Então é uma Bíblia, aliás, que tem as maiores referências. Por quê? Como muitas vezes não se chegava a um determinado consenso de tradução, enfiava um colchete desse tamanho e punha duas frases diferentes, e depois vem no rodapé explicando. Né? Então a Bíblia de Jerusalém ela tem essa característica, é uma Bíblia que eu diria de boa tradução. A do João Ferreira de Almeida, que alguns têm a mania de colocar padre João Ferreira de Almeida, ele não foi padre. Ele foi educado por, mas não era padre. Ele, inclusive, é interessante porque ela é em português, de Portugal, só que traduzido segundo a cultura holandesa, porque João Ferreira de Almeida morava na Holanda, e ele fazia essa tradução segundo o português de Portugal, mas dentro do entendimento holandês que se dava, da Companhia das Índias Orientais. Então tem outro sentido, inclusive. Né? Por isso que eu disse mais cedo que não é uma coisa tão simples sair fazendo leitura bíblica. Exige-se um pouquinho de aprofundamento de conhecimento. Por isso que é bom estudar em conjuntos. E a Igreja Católica, não sei porquê, mas infelizmente, acabou proibindo isso ao estabelecer uma única tradução. Então vocês veem, inclusive, por exemplo, as Bíblias da tradução Ave Maria, editora Ave Maria, mais recentes. Vocês olham lá o Deuteronômio 18, por exemplo, quando diz assim: não se ache no meio de ti quem faça passar o seu filho pelo fogo, passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem que se dê aos algouros, a magia, a feitiçaria. As traduções da Ave Maria está assim: ao espiritismo, uma palavra que nem existia. É neologia. Ah, não, mas é adaptação. Como adaptação?
Porque lá está escrito a evocação dos mortos. Mas o Espiritismo não se limita a isso. Então é uma interpolação perigosa. Da mesma forma, no Levítico 20, que vai achar: ai de ti se vos dirigirdes a um espírita, virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Né? E assim vai. Né? Algumas já colocam, já melhoram um pouco, porque diz assim: ai de ti se vos dirigirdes a um médium espírita, então quem não for médium está aliviado. Né? Mas dentro da premissa de Kardec, todo aquele que sente em grau qualquer a presença do Espírito é por conseguinte médium. Todo mundo é mais ou menos médium, então está todo mundo incluído do mesmo jeito. Né? E assim vai. Então essas traduções a gente tem que tomar cuidado, porque não se pode modernizar termos cujas ideias não existiam. Até você é o Ismael. Né? Ismael me perguntou aqui a questão de chamar espiritismo ou kardecismo ou espiritualismo. Pronto, veja, isso tem que tomar cuidado. Existe um estudo até mais profundo. Por que não chamar kardecismo? Genericamente não há problema nenhum, mas se quiser fazer um estudo acurado, a palavra que traz esse sufixo ismo remonta-se a ideias próprias, é autoria própria. Por exemplo, kardecismo então seria a doutrina de Kardec, espiritismo, doutrina dos espíritos. Por isso não ser congruente usar a palavra kardecismo, e sim espiritismo. Pode-se colocar ensinamentos kardecianos, pode, o sufixo iano é interpretação, ou seja, quando usa esse sufixo iano quer dizer segundo, ideia de. Então eu posso ver um ensinamento kardeciano, segundo a interpretação de, aliás, e não ideia de, porque seria ista ou ismo, o que não se aplica a Kardec. Por isso não seria kardecismo, e sim espiritismo. E não seria ensinamento kardecista, ensinamento kardeciano. Isso, se quisermos, uma definição bem digamos assim, linguisticamente correta. Né? Mas, genericamente, fala-se kardecismo por uma questão de ordem cultural, para evitar a confusão com práticas medianímicas que não são espíritas. Mas aí também há outra incongruência, porque essas práticas medianímicas têm outros nomes específicos, que devem ser chamadas por seus próprios nomes. Da mesma forma que nós não queremos que chame o espiritismo de outro nome, essas práticas têm que ser chamadas espíritas. Né? Então essas coisas tem que tomar cautela. E o Sr. Allan Kardec tomou muito cuidado com isso. Como ele disse, para ideias novas, faz-se necessário palavras novas. E aí ele criou a palavra espiritismo. Por quê? Porque espiritualismo é genérico. Todo mundo que acreditar na existência, não interessa se é pré-existência ou pós-existência ou existência da alma, é espiritualista. Então todo espírita é espiritualista, nem todo espiritualista é espírita. Então, por isso não se utiliza, Kardec preferiu não usar o termo. Ele pensou novo espiritualismo, mas não era nada novo, era até antigo. Então ele acabou caminhando para quê? Espiritismo, mantendo o radical espírito, que é ligado à espiritualidade, e o sufixo ismo para significar a doutrina da espiritualidade, doutrina dos espíritos. Neologismo não é inventar uma palavra sem pé sem cabeça. Você tem que ter um fundamento. Então ele fundamentou o porquê usar o radical de uma palavra e o sufixo de uma outra palavra. Né? Quem gostava de fazer isso na literatura brasileira é o Sr. Guimarães Rosa. Ele era mestre em fazer isso. Né? Autor de não sei quantos neologismos, mas ele explicava por que ele inventava as palavras. Sempre tinha um pedaço disso e um pedaço daquilo. Né? Ele gostava de fazer isso. Então por isso que Bíblia a gente tem que tomar essa cautela. Eu tenho lá várias, cada uma de um jeito. E algumas com coisas delicadas, como eu conversava mais cedo com quem conversou comigo sobre a questão da passagem de Elias de Jó. Quem foi? Você? Não, o locuteiro que você falou que você era, o locutor lá do Projeto Futuro, Naim, né? Então veja, o que se coloca lá? Essa passagem de Jó, vocês vão achar aquela mesma frase, pois a ela voltarei, vocês vão achar, pois a ela não voltarei. Veja, totalmente diferente. Já é um sentido semântico adulterado. Algumas têm o cuidado de colocar o entre parênteses. E eu vou além, não é só na Bíblia que vocês vão achar isso não. No Livro dos Espíritos, na tradução da editora ID, vocês vão achar, se não me engano, mas se não for é fácil achar, deve ser a questão 271, acho que é, depois até olho aqui, que o autor
o tradutor, ele faz uma modificação do texto por conta própria. O professor Salvador Gentili, ele tira uma palavra do texto, ele tira o não, aliás, desculpa, ele inclui o não, porque ele entendeu que houve algum erro gráfico na editora francesa, na edição francesa. É a passagem que fala do espírito renascer e exercer uma profissão que obriga a derramar sangue. A tradução original no francês está que obrigue a derramar sangue. No da FEB, vocês vão achar que obrigue a derramar sangue. Mas do daídico, por acaso é esse, vai estar que não obrigue. E ele põe um asterisco e lá embaixo ele explica que essa ideia não coadunaria, veja, até um futuro, né, assim, meio imperfeito, né, não coadunaria com o pensamento de Kardec. Mas isso é segundo ele, o tradutor. Um bom tradutor não faria isso, deixaria o texto correr e faria nota de rodapé ao contrário. Ele não mexeria no texto, colocaria um asterisco sem mudar o texto e lá no final ele colocaria o quê? Ou com nota de rodapé ou notas final, colocaria aqui na questão tal, na página tal, ou põe aquele númerozinho lá, o 1 entre parênteses, e explica embaixo que pode-se tentar entender o sentido assim, 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 mas não poderia ter mexido lá. Aliás, é uma tradução boa, eu uso, tanto que eu uso. Né? Outra coisa que ele faz, vocês vão pegar a tradução da ID, dá 1018 perguntas. Vocês vão pegar a tradução da FEB e outras, dá 1019. Não é que aqui está faltando uma, é que no original francês não existe a 1011, é 1010, 1012. Saltaram a 1011. E aqui ele optou em fazer o quê? 1010, 1011, 1012. Então, da número 1 até a 1010, são todas idênticas. Da 1011 para frente, já há um número a menos, com relação às outras traduções. Não mudou o conteúdo, mas mudou a forma, né? E também não deveria ser uma regra filolinguística, não seria o ideal fazer, deixaria do jeito que está. Então eu estou mostrando isso para vocês e perceberem que esse negócio, primeiramente, esse trem, não é tão simples assim. Precisamos avaliar com mais cautela, para a gente não cometer alguns deslizes em função de inobservâncias. Mas esse negócio é muito complicado, então é muito difícil estudar. Não é difícil estudar, é sério estudar. Não é difícil, é sério. Tá? Bom, e com isso eu acho que eu espero ter fechado a questão da manhã. Né? Que ficou aquela questão. Até acho que a senhora me perguntou sobre a tradução nova, a ideia nova, não foi a senhora que me perguntou? Sobre a ideia nova. Até essa me emprestar essa nossa Bíblia mostra bem isso. Né? E por isso é que nós colocamos numa linguagem atualizada, num pensamento atualizado, o renascimento material e o renascimento espiritual. E deixando a ressalva, há aqueles que dizem a água sendo água do batismo, mas há uma incongruência. Como reencarnacionista, nós não podemos ter o batismo no sentido teológico que ele vem tendo. Por quê? Porque o batismo pressupõe, teologicamente, digamos, uma purificação pelo pecado original. Bom, primeiro, que a história adâmica é uma parábola, não é um fato. Segundo, que mesmo sendo um fato, se somos reencarnacionistas, o pecado original, na verdade, naquele sentido teológico, não existe. Então, para que vai ter que apagá-lo através do batismo se ele não existe? Pelo contrário, ele até é bem original mesmo, porque é nosso mesmo. Nossos erros estão colhendo aqui. Nós vamos ver agora, daqui à frente. Né? Então, por isso é que não se trabalha a ideia do batismo. E até faço um parêntese. Por que então os espíritas não têm o hábito de fazer o cerimonial de um batismo? Para quê? Se nós partimos do princípio que aquele filho que está nascendo é uma alma velhinha, já está talvez muito mais velha do que eu, está voltando, para que há o cerimonial de apagamento do pecado original? Se não tem o pecado original. Então seria uma incongruência sem tamanho querer fazer batismo por causa disso. Né? E seria incongruência também colocar-se como padrinho de batismo. Para quê? De duas uma. Aliás, duas uma não. As duas. Você está desrespeitando a sua crença e debochando da crença alheia ao fazer isso.
Porque você vai estar aceitando uma coisa na qual você não tem como acreditar, porque você é reencarnacionista. E ao fazer isso, você está desconsiderando a sua acredita e ainda está debochando a outra para achar que você acredita naquilo. Então isso é muito sério, essas questões. Muitas vezes a pessoa fala, não, em respeito eu aceito. Pelo contrário, isso é desrespeito. Porque em respeito você não poderia aceitar porque você não comunga da ideia. Imagina, vamos imaginar isso. É uma questão só de bom senso. Não é que está errado ou está certo, é porque não tem. Eu sou reencarnacionista. Não vejo o meu filho como sendo uma alma recém-criada e uma alma que nasceu pelo pecado de Adão. Então, como é que eu vou trabalhar com ideias que são rituais, que têm o seu fundamento sacro, não estou questionando isso, os rituais? Como é que eu vou usar o ritual para uma ideia que eu não tenho como adotar, já que eu sou reencarnacionista? Então eu deixei de ser reencarnacionista para poder fazer essa prática. Então, por isso é que tem que tomar essas cautelas. Não estou dizendo que não deve ou deixo de dever, não é isso. Mas é uma questão de princípio de crença. Não é nem princípio de fé no sentido teológico, dogmático, não. É questão de bom senso de crença. Eu sou reencarnacionista, não vai dar. E vou além. Não é só nas questões religiosas. Sou reencarnacionista. Como é que eu vejo a educação do meu filho? Porque eu sou reencarnacionista. E, no entanto, põe meu filho numa escola para ser educado segundo a ideia unicista. Como é que fica? Se eu chego com meu filho e falo assim, tá vendo? Puxou o gênio do pai. Já está um erro absurdo que não puxou meu gênio, ele é ele, eu sou eu. Ele pode ter copiado exemplos meus. Já começa a perceber isso, não, meu filho, isso aí é o pai inteirado, é a mãe inteirada. Como se ele é ele? O pai não se dividiu, a mãe não se dividiu. Então a gente tem que tomar alguns critérios, até mesmo o processo educacional. Você vai conversar com seu filho e conversa como se ele tivesse acabado de sair do forno. Não é? Aquela almazinha acabada de sair do forno. Não, é uma conversa séria. Meu filho, você renasceu na minha casa. Não é assim, a mamãe te recebeu aqui. Não, você renasceu aqui. Eu, quando terminei minha dissertação de mestrado, que eu fiz a dedicatória, eu fiz questão de deixar bem claro isso. Quando eu fiz o agradecimento aos meus pais, eu deixei claro, agradecendo aos meus pais por ter aceitado-me renascer naquela casa. E agradecendo aos meus filhos por terem querido renascer na terra da minha família. E fiz questão de deixar, porque é a matriz epistemológica que eu usei. Eu não abro mão desse tipo de pensamento, porque senão eu não sou reencarnacionista. Eu passo a ser um unicista sob pele de reencarnacionista. Na hora do vamos ver, eu vou fazer diferente. Então faço essa questão, fiz questão disso, agradecer a minha esposa por consorciar-se comigo para recebermos almas de volta para a Terra com o sentido de evoluírem segundo os nossos esforços. E fiz questão de deixar isso como parte do agradecimento. Se isso ia invalidar ou não a dissertação, para mim fazia pouca diferença. Porque o que não podia é a dissertação invalidar a minha crença. Isso é que eu não podia ter. Então eu falo isso assim, não estou criticando não, e nem estou defendendo porque não estou sendo atacado, mas eu estou expondo isso, do coração para fora. Ou nós somos espíritas, ou não somos. Não dá para ser mais ou menos. Não quer dizer, não estou falando assim, não, então quer dizer que eu vou deixar de ser, não é isso não. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Não tem como, ou eu sou reencarnacionista, ou eu não sou reencarnacionista. Não, tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou. Está certo, estamos aprendendo, mas nós temos que ter introjetado em nós isso. Ou eu creio em Deus, ou eu não creio em Deus. Adianta crer em Deus e viver como se Deus não existisse? Não adianta. Então é preciso que a nossa crença seja uma crença verdadeira, seja uma crença válida, e não uma crença fruto de necessidades. Porque quando acabar a necessidade, vai embora a crença. Isso é igual casamento. O casamento dura enquanto dura o motivo que levou ao casamento. Se alguém casou por dinheiro, quando não tiver precisando de dinheiro mais, não tem casamento mais. Se alguém casou pela beleza alheia, quando ficar feio, tchau. Se alguém casou por fuga, quando encontrar a solidez, tchau. E se alguém casou por amor, quando isso acabar, tchau. Mas eu ainda não vi acabar quando é amor. Por isso é que nós temos que repensar muito bem a frase: o que Deus uniu, o homem não separa.
Porque eu questiono muito se Deus está unindo casamento segundo declaração de renda. Ah, eu vou casar porque afinal de contas fulano é rico, eu tenho que pensar no meu pé de meia. E aí Deus vai e chancela aquilo ali. Aí acabou. Não, eu vou casar porque eu não aguento mais meu pai. Pega no meu pé. Não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Ou eu fujo de casa ou eu caso. Aí Deus vai chancelar isso também. Não, eu vou casar porque não, ela é bonita aquela menina. Aquele rapaz então nem se fala. Não, é uma paixão. A hora que virar um colchão amarrado, tchau. Aí Deus vai cobrir isso. Então, nós temos que repensar todas essas falas. O que está unido por Deus? Deus não é amor? Então é unido pelo amor. Então são várias questões que nós temos que pensar muito para a gente poder ter a certeza, a firmeza do passo bem dado. Por isso que muitas vezes eu digo que a fé raciocinada dos espíritas transformou-se em fé racionalizada e deixou de sentir. Passou a ser uma mente sem coração. Fé raciocinada nunca despreza o sentimento. Nós muitas vezes, em nome da racionalidade, nós perdemos a naturalidade e deixamos de crer em Deus só assim por crer em Deus. Nós deixamos de ter aquela crença assim, né, natural em Deus. Aqui em São Roque, uma vez, uma pessoa colocou isso, né, que eu fiquei assim, extasiado, né? Quando a Elaine me contou esse fato, Elaine fazia uma palestra lá em São Roque e ela falava sobre Deus, e falando dos aspectos de Deus, eterno, imutável, aquelas coisas todas, né? Onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, todos aqueles atributos. E um senhor lá, com toda a sua humildade, mas com toda a sua fé, disse para ela assim: só esqueceu de uma qualidade de Deus, que junta todas essas. Ela: não, eu esqueci. Esqueceu. Deus é farturento. E acabou, gente. Isso é que é fé natural. É você ter um insight de sentir Deus e não só sentir Deus. Podemos perceber Deus, mas sem sentido a percepção fica vazia. Então, muitas vezes a fé raciocinada foi confundida com fé racionalizada e perdemos a fé. Então, que não percamos a fé. Tenhamos a fé natural que aquela senhora teve quando tocou na túnica de Jesus e falou assim: não quer saber, eu tocando eu vou ser curado, e foi. E ela tocou com tanta certeza, convicção, que Jesus até parou. Parou e ainda perguntou: alguém me tocou, né? E Pedro fala: mas como te tocou? Todos se curvam. Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Isso é uma fé natural. A fé raciocinada é aquela fé do centurião. Senhor, eu sou comandante, sou também comandado. Se os meus comandantes dizem a mim: vai e faça, eu vou e faço. Se eu digo aos meus comandados: vai e façam, eles vão e fazem. O Senhor tem os seus comandados, diz uma palavra só que o meu servo vai ser curado, que o Senhor não precisa de ir lá. Bom senso, lógico. E Jesus disse para os discípulos: em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. É uma fé raciocinada, mas com sentimento. Tanto sentimento que o centurião foi pedir por quem? Por um servo. Não foi nem pedir para um membro da centúria, foi pedir para um servo. Já mostra que era um coração que sentia. E vai dizer: eu não sou digno que entres na minha casa. Mostra humildade. E quando há humildade e sentimento, a razão anda bem. Mas quando isso não existe, a razão se torna fria. E aí não mais pensamos, apenas refutamos. Por isso é que muitas vezes os espíritas perdemos isso, essa naturalidade da fé, né? Que a gente vê muito bem em algumas pessoas, nesses mais idosos, né? Que em São Roque também deu uma lição uma vez, se não me engano foi o Vanderlei que me contou isso, de um senhor que ele conheceu, não deve ter sido o mesmo, que ele conheceu, e aí o senhor falava como é que rezava, né? E aí ele falou para o Vanderlei: eu quando rezo, sou idoso, eu deito na minha cama à noite, apago a luz e digo assim: ô Deus, o nego velho está aqui, viu?
Quer dizer, Deus, eu estou aqui, se você precisar de mim, só me chama. Pronto. Quer dizer, não é o contrário como nós fazemos. Deus, eu estou aqui, viu? Não esquece de mim, não. E ele já falou o contrário. Deus, o nego velho está aqui. Se você precisar de mim, só me chama, eu estou aqui. Estou à disposição do Senhor, se você precisar de uma ajudinha, só me chama. Né? Isso é ter fé natural, gente. É isso que muitas vezes nos falta. É poder, de repente, você está calado e pensa em Deus, faz uma prece e os seus olhos enchem de lágrimas. E você chora sem saber por quê. Isso não é fragilidade, isso é conexão íntima com Deus. Isso é ter compaixão para com a própria vida. Isso é fé natural. Que muitos vão rezar e eles são tão maquinais. Para não ser maquinal, se tornam tão maquinais. Não, eu não faço prece decorada. Aí cria aquelas preces bonitas que ninguém sabe o que está falando. E deixa de sentir. É importante perceber isso. É importante mesmo. O entendimento confuso da reencarnação com relação à ressurreição. Ressurreição, ato de ressuscitar, chamamento outra vez à vida. Isso segundo o dicionário escolar da língua portuguesa. Reaparecer depois de morto, reviver, verdade de fé em que professa-se crer no retorno à vida dos corpos, ressurreição da carne. União da alma novamente ao corpo, no fim do mundo, para participar do prêmio ou do castigo eternos após o juízo final. Essa é a definição que está no pequeno dicionário católico do João Maia. Né? É um dicionáriozinho vermelhinho, pequenininho, é até interessante. Veja as duas definições. Aí nós vamos para uma frase de Paulo aos Coríntios. O Sr. Paulo de Tarso diz assim: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Isso aqui já derroga a definição de cima. Porque veja aqui na definição dada pelo pequeno dicionário católico, ressurreição seria a união da alma novamente ao corpo, no fim do mundo. E olha o que o Sr. Paulo de Tarso faz. Diz, morre corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Ele não está falando de ressurreição da carne. Aliás, é muito teórico falar sobre isso. Ele não está falando do ressurgir no mesmo corpo, mas ele está falando da própria naturalidade, da continuidade da vida, que morre-se, volta aquela ideia de morte que nós falamos mais cedo. A morte referida por Tarso não é a morte física. Esse ressuscitar corpo espiritual é o ressuscitar digamos, na transcendência do ser, e não no corpo físico. Então não há porquê trabalhar a ideia da ressurreição nesse sentido dado pelo Sr. João Maia na sua definição lá nesse livro. A ressurreição que se entende, segundo o Sr. Paulo de Tarso, é apenas, única e exclusivamente, o reaparecer do Espírito. É a existência do Espírito ou a pós-existência do Espírito. É mostrar que há uma vitória, segundo o Sr. Paulo de Tarso, sobre a morte. Essa vitória é a própria apresentação do ser, que ele vai dizer sobre Jesus ressuscitando. Tanto que o Sr. Paulo de Tarso vai dizer: se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a pregação e vã seria a doutrina. Porque Jesus falava de uma continuidade da vida após a morte, e não se mostrava, e não se mostrou depois. Nós suponhamos que ele não tivesse se mostrado depois, ficaria só no campo teórico. Mas ele fala que a vida continua, meu reino não é deste mundo, não é isso que ele falava? E depois ele mostrou que, embora morto o corpo, haveria vida. E ele se mostra, não no mesmo corpo, mas, como diz o Sr. Paulo de Tarso, corpo espiritual. Porque senão isso aqui aplicaria a todo mundo, e Jesus estaria fora disso. E ele não estava fora disso. Então esse aspecto da ressurreição é muito clara. Essa ressurreição da carne, como eu coloquei aqui embaixo, é um absurdo científico e um absurdo filosófico. Não tem um mínimo fundamento filosófico ou fundamento científico para esse ressurgir na mesma carne. O cremado, como é que ficaria? Não é? Aquele cremado que as cinzas foram dispersas, aí jogadas ao vento, como é que ficaria? Ah não, mas não é a ressurreição da carne. Não sou eu que estou falando, está no dicionário católico lá, mostrando essa ressurreição no sentido físico. E o Sr. Paulo de Tarso está dizendo que essa ressurreição é no sentido filosófico, espiritual.
Correto? E o senhor Allan Kardec, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, eu não coloquei ali, capítulo 4, eu não coloquei, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de não. Licença. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Licença. Com efeito, a ressurreição pressupõe o retorno à vida do próprio corpo, o que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a crença, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Eu acho interessante o Allan Kardec, porque ele fala muito num capítulo, num tópico. Um parágrafo ele cuida o assunto. É fácil, é tipo, tem uns que ainda fica bravo. Kardec não era positivista. Gente, Kardec viveu no século positivista. Não tem como ele não utilizar meios positivistas para ele apresentar suas ideias. Mesmo porque a característica axiomática é positivista. Ah, o que positivista é ateu. Quem falou que positivista é ateu, gente? Ah, porque Conte era. Primeiro, Conte não era. E segundo, se ele fosse, daí? Os outros não teriam que ser ateus. E quem fala, aliás, sobre isso é o Sr. Allan Kardec. Lá no livro A Gênese vai dizer que o Espiritismo utiliza-se da ciência positiva, que é a ciência da experimentação. É característica do final do século XIX. Todo mundo tinha que experimentar para poder comprovar a ideia bem natural. Então a gente vê essa característica, ele ao mesmo tempo que ele fala muito, ele condensa. Que tinha que falar até muito mais, mas ele cuida. Esse último parágrafo ali, ó, ressurreição e reencarnação, essa outra frase, fecha. Pode se aplicar lá, mas não é isso. Pronto. Ainda a questão confusa que nós falamos mais cedo, ainda sobre o entendimento confuso, da metempsicose, que é a questão 612 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta, o espírito que animou o corpo de um homem poderia tornar-se num animal? A resposta, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Eles até continuam, dizem assim, podem o rio remontar a fonte? Não tem jeito, ele nasceu dali para frente. Então essa ideia de migração regressiva, ela não existe. Embora alguns até confundam isso, não existe, a ideia espírita é clara. A reencarnação é progressiva, ela não é retrogradativa, ela não volta. Nós sempre progredimos, podemos até ficar estacionários, o que do ponto de vista filosófico é uma regressão. Por quê? Se eu estou parado e todo mundo andou, quer dizer que eu fiquei mais distante, ao mesmo todo mundo ficar parado e eu andar para trás. Em termos filosóficos é a mesma coisa. Então por isso que a estacionalidade não é algo bom, eu tenho que progredir também. Se está na minha frente, eu tenho que manter a mesma distância. Se eu ficar quieto, eles vão se distanciar cada vez mais. Então, do ponto de vista relativo, se eu olho esse que caminhou e uso como ponto de referência o que está caminhando, eu estou voltando. Se o meu olho ficar naquele que caminha, quem vai estar movimentando é quem está parado. Esse é ponto relativo. Agora, se eu quiser olhar do ponto de vista de quem está parado, o outro é que está andando. Mas, de qualquer forma, está havendo um distanciamento evolutivo. Então, nós não retornamos. Nós não retrogradamos, aliás, mas ficamos estacionários. E quem foi feito para a evolução ficar estacionário é o mesmo que voltar, que evoluir. Mas isso é um sentido filosófico, não um aspecto metempsicótico. Oi? Qual o sentido de psicose ela mas essa é uma palavra recente, é uma palavra já cunhada no século XIX. Ela não é palavra lá da época egípcia. Naquela época existe como essa ideia? Já no sentido que se tem agora, o sufixo "ose", ele significa sintomas, ele não significa doença, é sintomas. Então a metempsicose é a ideia de você colocar sintomas da inteligência na animalidade, no metempos, quer dizer, no irracional. Então é uma palavra que etimologicamente significa o quê? Distúrbio
né? Distúrbio dentro de corpo animal, distúrbio de inteligência. Metes, psicose. Medo quer dizer irracionalidade, né? De anterioridade. Né? Eu estou usando irracionalidade no sentido evolutivo, é anterioridade. Né? Interpretação dessa como trauma da mudança. Não é bem trauma, porque essa palavra trauma, se você falar, o Freud fica bravo. Porque a ideia de trauma não é forte. Por causa da mudança de capela. Isso é uma observação assim, filosófica, né? Porque a ideia metempsicótica ela não é criação a partir do momento espírita de entendimento da migração capelina. Isso já é um termo cunhado e usado há muito. Não, mas eu digo isso como sendo capelíticos. Aí é outro aspecto. Aí, veja só, aí já é o sentido filosófico, não é mais no sentido, como eu posso dizer, etimológico. Né? Etimologicamente não seria trauma de retorno, seria justamente um encaixe do distúrbio mente, psico, né, o psique, na forma de distúrbio, quer dizer, está no plano de retrogradação do animal. No caso animal, estou falando de vida humana, mas no caso, assim, atrasar. Agora, esse sentido filosófico que você trabalha é a última questão dos livros dos Espíritos que você está colocando. Né? A questão 1018 ou 1019, né? Dependendo da tradução, que vai colocar isso. Né? Vai fazer essa observação que você está fazendo aí, a questão da analogia do paraíso perdido. Né? Eles fazem aí, tá vendo? Aqui, ó. Fala que quando. A pergunta é a seguinte: jamais o reino do bem poderá existir sobre a terra? Eles vão dizer que sim, quando entre os que encarnarem, os bons reencarnarem-se no lugar dos maus e tal. E que os maus seriam retirados do planeta, retirados de que forma? Naturalmente, que é o termo que eles usam, à medida que vai morrendo já não volta mais, para outros orbes em escala evolutiva semelhante ao nível evolutivo desses. E aí eles dizem assim: eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Então esse é um sentido filosófico. O Sr. Allan Kardec que trabalha com essa ideia, dizendo: olha, esse fato de ter que deixar a Terra para ir para orbes menos evoluídos é uma ideia para quem foi de um paraíso perdido. Né? E para quem, no caso agora que está dizendo, para aqueles que chegaram à Terra, a ideia do pecado original, aquele distúrbio mental. Então essa observação que você faz, olha, ela tem fundamento quando a gente trabalha filosoficamente. Né? A palavra em si ela não foi criada por causa dessa interpretação. É uma interpretação que pode se buscar. Como você pode buscar, por exemplo, a maior parte vem do berço católico, deve conhecer muito bem aquela oração que se faz em saudação a Maria, Salve Rainha, que há um momento que diz assim: a vós bradamos os degredados filhos de Eva. Veja, o que é degredo? Se não expulsão. Os degredados filhos de Eva. Um dia nós podemos fazer uma avaliação sobre quem é Eva, quem é Adão, fazer um estudo sobre isso, dizendo que a analogia, a Eva é um Adão melhorado, depois vai, uma questão de estudos psicológicos até mesmo. Então veja, nessa preparação que não tem autoria, aliás, desculpa, absurdo, tem autoria, não se sabe o autor, se não tiver autoria não existe, ela não tem autor, é uma oração anônima, né? Que diz: a vós bradamos os degredados filhos de Eva. E depois, mais à frente, diz assim: e depois deste desterro, o que é desterro? É o mesmo degredo. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, o bendito fruto do vosso ventre. Essa oração dá um estudo evolutivo muito interessante. Muito interessante. Agora, ela é católica? Não, não tem autor. Ela tem autor, mas não sabe quem é. Ela achou debaixo de uma pedra e acharam essa análise. Né? Então você vê, você acha ali o degredo, você acha ali o desterro, né? Acha os filhos de Eva, acha o vale de lágrimas do mundo de prova e expiação, né? E assim vai. É interessante isso. Né?
Nós vamos ficar já não, mas isso não é coisa espírita. Qualquer análise séria, gente, pode ser qualquer assunto. Né? E essa prece, que eu não sei se vocês realmente não sabemos, é interessante, porque ela trabalha elementos que nós trabalhamos. Agora, se ela é uma, não sei, que ela foi adotada pelos católicos, foi. Como Pai Nosso é adotado por todo mundo. Né? Essa é um símbolo de concepção. Né? Nós começamos 1h30, podemos parar que hora? Pode dar uma descansada para vocês. Vai com Deus. Que hora mais ou menos programou? Eu estou sempre cortando o nosso. Por aí? Pode ser 15 para as 3. Tá paradinho? Tá bom assim? Tá? Bom. Avaliando. Antes de avaliar a reencarnação, vamos avaliar a encarnação. Né? O que seria a definição de encarnar? Ato de encarnar, encarnação, tomar corpo, ato pelo qual Deus se vestiu, Deus se fez homem. Então veja que quando se fala em encarnação, tem-se uma definição bem filológica, dicionarista, e ao mesmo tempo, dentro da definição dicionarista, coloca uma definição, uma ideia bem religiosa no sentido da encarnação do verbo. Né? Veja que a palavra encarnar já traz um certo sentido religioso, né? Teológico religioso. Né? Isso segundo o quê? O dicionário escolar da língua portuguesa. O senhor Kardec faz essa pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Ele não está falando aqui de reencarnação. A pergunta é mais tranquila, é o seguinte: para que o espírito tem que entrar no corpo? Por que ele não pode ser feito espírito e ficar espírito? Não é muito mais simples? Por que ele tem que ir no corpo? Seria a ideia, né? E os espíritos respondem: Deus impõe a encarnação com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Vicissitude, não é sofrimento só não. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir. Ou seja, não há progressão sem encarnação. Mas não progride no mundo dos espíritos? Progride, teoricamente, mas tem que testar isso. Praticamente, vem da Terra, vem para a encarnação, para a gente poder exercitar a teoria que se tem. É importante perceber então para que há encarnação. Por isso que eu volto a dizer o que eu disse de manhã: não dá para aceitar a ideia de uma só encarnação. É muito pouco para eu ser um co-criador, para eu ser um contribuidor na obra. Porque eu dou uma escorregada de alguns anos, nos 60 anos, vivo bem, sei lá, sou bonzinho durante 20, e aí eu acabo sendo mal durante 5 e morro aos 25. E isso vai determinar a minha vida inteira, ou seja, a minha eternidade. Se é algo tão sério o processo, que é até imposto por Deus, ou seja, é lei natural, é lei de Deus, para quê? Para chegarmos à perfeição? Sem a encarnação não se chega à perfeição? Então precisamos da encarnação, quer dizer, o ato de entrar em contato com a carne. Agora não estamos avaliando se é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É preciso que haja esse contato espírito-matéria. É preciso que nós experimentemos no plano menorizado o que é ser um criador. Porque enquanto encarnados, nós somos co-criadores, nós somos criadores. Nós damos condição de vida.
até no sentido biológico, trazendo para o sentido filosófico e emocional, o que é o ato do nascimento de um filho, se não uma pseudo, digamos assim, criação, mas que no plano material nos faz donos da vida. Vamos esquecer a questão transcendente, só para facilitar o entendimento. No plano material, esqueçamos que somos espíritos por hora, só por enquanto. O que é o ato de gerar um filho, senão o ato criacionista? A mãe, o que ela sente ao saber que está grávida, ao saber que deu uma vida, criou uma vida, gestou uma vida? Pode-se até, para fins didáticos, dizer gerou uma vida. E nós já nos encantamos por sermos, digamos, por sermos fornecedores de corpos físicos para esses espíritos, que é o que cabe a nós fazermos enquanto encarnados, viabilizar o complexo biológico para que haja o surgimento de um outro ser humano, no qual encaixar-se-á o espírito. Então vejam o que é o sentimento de experimentar ou de se sentir parte na obra da criação. E o educar uma criança, mesmo sabendo que é um espírito já velhinho, que nós também o somos. Isso até é bom para as mulheres, porque muitas vezes quantos anos você tem, fica sem graça. Pode falar assim, não, eu tenho 20 mil e alguma coisa, né? Pode ficar tranquilo, ninguém aqui está com menos de 20 mil anos, te garanto, né? Então vocês podem ter assim 20 mil e 30, aí não conta os 30, então só fala, o que são 30 anos e 20 mil? Né? Então, tem 20 mil, né? Aí não fica escondendo a idade, às vezes completa, né? Veja, o que é para nós isso? Tratar, criar, educarmos uma criança, não é algo assim que nos faz sentirmos realizados. É essa sensação que a encarnação nos permite. O ato de encarnar nos dá essa, digamos assim, essa sensação, essa brincadeira de Deus, né? Como se estivesse brincando de Deus. Nos dá isso, uns que abusam um pouco e já vai para o outro lado. Mas dá uma sensação assim de que você é importante. E é isso que mostra a importância da encarnação. É gerar esse auxílio mútuo que um vai dando ao outro. Eu vou permitindo a chegada de um, vou educando esse um, daí a pouco eu vou voltando, aí já vai misturando o processo encarnatório. Mas para isso então é que o Espírito encarna. Porque senão é como se nós perdêssemos as sensações. Eu esqueci, eu sempre tinha hábito de recortar a história em quadrinho, e essa eu li não faz muito tempo, não, eu tinha uns 13 anos por aí, poucos tempo, uns 4 anos. Eu li uma história do Maurício de Souza. Aliás, é um espetáculo para poder brincar com essas ideias, né? Essas revistinhas do Maurício de Souza, do Penadinho, lá, da turma do Penadinho, né? É interessante quando ele leva um susto lá no mundo espiritual e fala, nossa, quase reencarnei de susto, né? É interessante essas brincadeiras que eles apresentam na Eva. Nossa, quase me reencarnei de susto, não é mesmo morrer de susto, porque já está morto já. Mas lá tinha uma história interessante numa revista do Cebolinha lá, sobre uma comunidade de seres puros. E era só, o desenho eram só luzes, né? E da luz tinha aquele balãozinho lá com escrito. Então os seres puros conversavam. E aí tinha um ser, uma luzinha menor, que pressupunha assim a infância, e esse ser dizendo assim, quem que nós somos? Aí os grandes diziam, né? Nós somos o ápice da cadeia evolutiva, nós somos a pureza, nós nos despojamos de quaisquer sentimentos. Então nós, ou seja, frio para encardinho, mas está na evolução. Aí o pequenininho falou assim, mas como é que nós chegamos a isso? Ele fala, isso se perde no tempo, o importante é que você já é o ser puro. Não, mas eu quero entender como é que eu cheguei a isso. Não há como entender. Para isso você vai ter que se revestir dos sentimentos bárbaros que nós já nos dispusemos deles. E esse sentimento bárbaro é o seguinte, ele teria que nascer. Né? Só que não é um reencarnar propriamente, ele teria que retrogradar, vamos dizer assim, para voltar a uma ideia. E aí ele insistiu tanto que as pessoas falaram, eu vou deixar você fazer isso, os grandões. Mas vai ser por um átimo de segundo, porque você não vai aguentar a pressão que vai ser.
que é um ser muito puro, você não pode enfrentar essas paixões mais. E ele foi. Aí deu aquele estalinho, apareceu lá aquela coisinha, aquele menininho lá no meio da turma de Cebolinha, peladinho, né? Peladinho. E tem que falar que tá peladinho porque tem a cena. E aí ele tá lá, sentindo frio, que tremendo de frio. Aí passa a turma do Cebolinha, vai até com frio, aí arruma um agasalho para ele. Aí ele veste e aquele balãozinho do pensamento, ele fala, isso aqui é sensação de calor. Aí depois ele sente fome. Aí para variar, a Magali pergunta, você não está com fome, não? Não sei por que ela perguntou isso. Isso me lembra a minha menina. Eu falei que eu tinha que ter trocado o nome, ela chama Luísa, mas tinha que chamar Magali. Porque toda hora ela pergunta assim, o que tem nessa casa de comer e de beber? Toda hora, vamos Magali. Mas aí a Magali pergunta, você não está com fome? Não. Ele fala, fome, o que é isso? Eu falei, esse barulho no seu estômago. Aí ele fala, eu trouxe a melancia, e ele comeu. Aí essa é a sensação de fome. Agora essa é a sensação de saciedade. E aí, no final ele brinca com a turma e tudo mais, e dá a hora de ir embora. Mas antes da hora de ir embora, aliás, eles fazem uma amizade. E aí a Mônica dá um abraço, e um beijo nele, e aí ele sente, isso é carinho, isso é amor. E aí dá um clique, ele podia ficar muito tempo, ele volta para a comunidade dos espíritos puros, desses seres puros, espíritos puros. E lá na comunidade dos seres puros, eles falam assim, e aí, como é que foi? Ele fala, não me lembro de nada, ainda bem, porque você não pode ter sensação nenhuma. Aí muda o quadrinho, tem uma lágrima descendo daquela luzinha pequenininha, e aquele balãozinho dizendo, isso é sensação de saudade. Quer dizer, é uma beleza para palestra com criança. Pena que eu não sei mais que revista que era, que ano que era. Eu sempre tinha o hábito de recortar. E eu pregava meus cadernos, eu tenho uma sobre evolução também muito boa, de um raio que cai na água e faz o processo evolutivo e tal. Porque a gente vai trabalhar com criança, muitas vezes você usa isso em transparência e você vai explicando todo o processo dentro do Maurício Souza. E depois fala que eles quadrinhos, eu não entendo por quê. Eu até não me julgo tão ruim assim, sempre li história de quadrinhos. Tem algumas exceções. Mas veja, então, o que é a sensação? Como é que se chega à pureza se perde a oportunidade de ter sensações? E isso só na carne faz isso. Não é que a carne dá isso. Essa psicosfera materializada nos leva a isso. Por isso precisamos encarnarmos. Não é reencarnarmos, encarnarmos. Tudo bem? Alguma observação? Deu para entender essa ladainha toda? Eu perguntei uma ladainha aqui, mas deu para entender? Aquela história que tem que ver para nós, pode ser comparado mais ou menos porque nós encarnados, nós não podemos ter ideia de quando. Lá atrás, a mesma coisa. A mesma coisa. Porque nós não nos lembramos de todas as nossas vidas anteriores, no reino, aquela habitação, no reino mineral, vegetal, animal, também não nos dá, porque é como se nossas mentes fossem eliminando essas coisas. Ficam os resquícios, que são os importantes, a sensação, o princípio de atração que o reino mineral nos oferece, o princípio de sensação que o reino vegetal nos oferece, o princípio de instinto, reflexos que o reino animal nos oferece, que também nos oferece aquela sensação de perpetuação, de sobrevivência, e hoje a racionalidade que o reino nominal nos dá, e buscamos a transcendência da racionalidade no reino angelical que eles colocam, e os outros que eles nem nomeiam, que são outros reinos pela frente. Então por isso é que também lá atrás nós não nos lembramos de tudo. É uma boa observação. Bom, então entendemos isso, porque da encarnação. E agora, a ideia da reencarnação. Se nós pegarmos uma definição, também dicionarista, o que seria a reencarnação? Volta à carne. Pluralidade de existências com um só espírito. Seria a definição dicionarista. Também lá no dicionário escolar da língua portuguesa. Agora, aí vem o senhor Allan Kardec perguntando na questão 166 do Livro dos Espíritos. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Ou seja, como é que eu posso melhorar depois que acabou a vida? Voltando para a vida. Vamos lá no livro de Jó.
depois dessa vida esperarei, pois a ela voltarei. Então dá-se um tempo. Então tudo bem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Qual a finalidade da reencarnação? Questão 167. A expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Justiça de Deus. Onde estaria a equidade nas leis de Deus? A questão de ser justa. Então nós temos a expiação, mas o melhoramento progressivo. E por que é progressivo? Porque é reencarnatório. Não seria de uma vez só. Então cada fase encarnatória, de cada encarnação, nós temos pelo menos devemos ter, né, porque é para ter um melhoramento a cada estágio. Eu até prefiro, embora a gente mude algumas vezes a fala, mas eu até prefiro não chamar de várias vidas. Eu já uso uma outra concepção de que vida é uma só. Ninguém tem mais de uma vida. Por quê? Porque a vida é aquilo que nós recebemos quando fomos criados. E vamos continuar tendo até a imortalidade, ou seja, daí para frente. Então eu tenho uma vida só que encarno-me várias vezes. Então nesta encarnação, eu prefiro dizer nesta encarnação do que nesta vida, porque dá a impressão que eu tive outra e vou ter outra. Eu tenho uma vida só, que é a vida do Espírito que eu sou. Agora eu estou em etapas, e no momento, nesta encarnação, estive em outra, vou estar em outras. Mas a vida é uma só. Né? Por quê? Porque é o melhoramento progressivo nesse princípio de vida, nesse sentido de vida. Né? Então essa é a finalidade da reencarnação. Sobre o que se fundamenta o dogma da reencarnação? Aqui eu faço um parêntese para essa palavra dogma. Tá? Eu não trouxe o dicionário para cá, eu não trouxe não. A palavra dogma, em francês, vamos lá. Tem um texto aqui que nós vamos trabalhar bem com isso aí, mas tudo bem. O que Dona Joana de Ângeles define como expiação? Lá no livro Plenitude, Dona Joana ela coloca o seguinte, que a expiação tem como final fazer o espírito retornar ao estado em que estava antes da queda clamorosa. Ou seja, a expiação ela é algo que me aclara para continuar crescendo. Ela não é fator de crescimento. Perceberam? Segundo a ideia da Dona Joana, ela me faz, eu estava aqui e caí. Então quando eu começo a espiar, não quer dizer que eu vá para cá. Eu venho para cá. Quer dizer, volto ao ponto que eu estava antes da queda. E na provação eu continuo. É a definição que ela dá. Então quando se coloca ali expiação, é uma forma genérica, obviamente, porque se nós olharmos a definição de encarnação, está lá, prova, expiação, já muda. Aqui é uma forma genérica. Mas nesse sentido a expiação existe pela renitência em se não querer melhorar. Então ela é fruto do erro, da persistência no erro. É quando eu chego no momento em que o meu livre-arbítrio já vai sendo coibido pela minha inconsciência nas ações. Eu já não tenho mais, eu não tenho condições de escolher por mim mesmo, pela falta de discernimento. Então me é dado compulsoriamente um determinado tipo de vida. E normalmente essas fases compulsórias, salvo nos primórdios da evolução, olhando o mundo de prova e expiação que nós estamos hoje, normalmente essas expiações são dadas no sentido de sofrimento maior, como uma maneira de acordar a pessoa, para que ela possa depois caminhar sozinha. Então há expiação quando há a renitência em querer melhorar ou há a reticência em querer errar. Então por isso é que existe a expiação. Digamos que é uma intervenção, filosoficamente, divina no processo de evolução humana, de evolução espiritual. Que intervenção?
para poder dizer, olha, você está no caminho errado, você não quer tomar, mas vai ter que tomar, é esse caminho aqui. É aquela injeção que o pai manda dar no menino e o menino não entende por que o pai tem coragem de fazer aquilo com ele. Porque o pai está enxergando um pouco mais do que o menino. E isso é quando acontece o quê? Quando ele não tem discernimento. Você, por exemplo, pode ser assim, o médico te dá uma receita e fala, não vou tomar essa injeção não. Agora para o seu menino, você não deixa ele falar isso. Você vai falar, o menino fala, não vou tomar essa injeção. Você vai, não vou, ai. E tomou. Por quê? Porque ele não tem discernimento. Então a expiação é esse momento. Então não é que um anula o outro, no sentido de anular, é que a expiação é uma das ações divinas para o acordar das pessoas. É como se fosse um sensor que indica assim, olha, você está no caminho errado. Por exemplo, se eu não tivesse sensores neurológicos, eu não sentiria, por exemplo, o calor. Então suponhamos que eu não tenho. E eu estou lá conversando com vocês, o meu menino acende um fogo aqui, eu não estou vendo, um maçarico, e põe na minha mão aqui. Eu estou conversando com vocês, com a mão quieta aqui atrás, de repente eu vou mostrar alguma coisa, não tem mais mão, porque eu não sinto nada. E ele me gatilhou a mão. Agora, já que eu tenho esses sensores, a hora que ele acender o fósforo, eu já faço isso. Por quê? Porque, opa, peraí, o negócio doeu, deixa eu mudar. A expiação é esse sensor que falou, está na hora de mudar. Aliás, tem uma história, se for parabólica, de um pastor protestante, muito interessante. Havia um pastor protestante, um homem íntegro, um homem cuja moral era inquestionável, ilibada, e esse homem, um exemplo de homem de bem, certa vez levaram ao conhecimento do seu superior, o superior dele, que ele havia batido na esposa. E o superior ficou indignado com isso. Como bater na esposa, ele é um homem educado, um homem bom e tudo mais. Só que quem levou para o superior que esse pastor, esse homem bom, havia batido na esposa, foi o vizinho, que também era um pastor e um homem também de moral inquestionável. E aí o superior ficou numa dúvida, esse homem não mente, mas ele também não bateria na esposa, e resolveu acalhar, chamou os dois frente a frente e quis saber o que aconteceu. E aí ele falou, olha, eu estou chamando porque o senhor bateu na esposa, segundo esse fulano aqui, não, mas eu não bati na minha esposa. Bateu? Não bati, mas ele falou que bateu, mas como que eu bati? Bateu, não bati? Tá? Mas como? Que dia que eu bati na minha esposa? Aí o vizinho falou, olha, eu estava na minha casa, domingo à tarde, eu estava na minha casa, e de repente escutei a sua esposa gritando, socorro, socorro, socorro. Eu subi no muro e o senhor com o negócio na mão lá, correndo atrás da sua esposa, batendo com esse negócio na sua esposa, ela gritando socorro, socorro. E ele falou, olha, isso aconteceu mesmo, mas não é o que o senhor está pensando. A minha esposa estava mexendo numa colmeia, e quando ela mexeu na colmeia para tirar o mel, as abelhas vieram em cima dela, e eu peguei e estava batendo com a estopa nas abelhas para tirar as abelhas, e ela estava gritando socorro, pedindo ajuda. Quer dizer, o sofrimento nada mais é do que a estopa de Deus, que está tirando de nós essas abelhas que, se deixar, dói muito mais do que aquela estopada. Por isso o sofrimento não é punitivo. O sofrimento é apenas uma ação de Deus para que coisa pior não aconteça. Então, esses sofrimentos que nos chegam, logicamente, a grande parte causados por nós mesmos, a grande parte, a totalidade, nada mais são essas dores do que essas estopas de Deus, dando uma consertadazinha para que essas abelhas da maledicência, da maldade, da inércia, da negligência, não fiquem nos picando, que vai doer muito mais. Então isso é a expiação, né? Não é esse caráter peremptório, né? É uma forma de se colocar, olha, o seu caminho não é o melhor, deixa eu arrumar, você vai para cá. Ah, eu não quero, mas você não tem que querer, vai. Se a gente pudesse fazer um gráfico aqui, não tem uma transparência aí que eu posso usar não, né? Se eu posso fazer um, não tem não, né? Veja, vamos supor o seguinte desenho. Imagina o seguinte, olha. Não, não tem problema, vou deixar assim, vou deixar. Suponhamos que isso aqui que vocês estão vendo seja o limite, a lei natural, tá? Ó, são os limites da lei, ok? Perceberam? Ó, isso aqui é a lei, ninguém pode passar para cá. Isso aqui é a lei, ninguém pode passar para cá, tá vendo? Ok? E aqui eu tenho uma reta de evolução.
Tá? Aqui, ó. Isso aqui é evolução. Certo? Não, aqui já dá o ideia. Me presta o lápis aqui para resolver o problema. Olha, isso aqui é o seguinte, ó. Isso aqui seria a evolução, ok? Ficou até melhor que se eu desenhasse no quadro. Minha letra é horrorosa. Isso aqui é a evolução. Isso aqui seria todo mundo evolui assim, ok? Aqui está a lei. Percebam que a lei, quanto mais próxima da evolução, quanto mais próxima, menos espaço nós temos para agir entre a reta e os dois limites, não é isso? Ó, daqui para cá, olha a distância que tem daqui até aqui, tá vendo? Daqui até aqui. Quanto mais evoluído é o espírito, mais a liberdade ele tem de ação. Perceberam? Quanto menos evoluído, menos liberdade eu tenho para agir. Ou seja, mais determinismo existe aqui no involuído. Maior livre-arbítrio existe aqui no evoluído. Então, quanto mais eu evoluo, mais vão ampliando o espaço para que eu possa decidir por mim mesmo. Não é assim uma criança? A criança, os pais decidem por ela, olha a decisão dos pais. O adulto vai tendo mais espaço, o pai e a mãe intervêm muito pouco. Só que veja, quando eu erro lá embaixo, olha, quando eu estou evoluído e erro, a distância que eu tenho que percorrer do limite da lei para o ponto natural de evolução é pequena, não é? O sofrimento é menor. Quando eu estou mais alto e cometo um erro a ponto de acertar o limite que vai imperar agora o determinismo de Deus, o retorno para o ponto evolutivo é muito maior, ou seja, o sofrimento é muito maior. Daí dá para entender aquela ideia de quanto mais se sabe e se erra, mais se paga. Aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. Dá para perceber por que então que uma pessoa que erra sem consciência sofre menos do que um que erra com consciência. Porque se eu cheguei a bater aqui, que é onde a lei vai dizer, opa, mais do que isso você não pode não, peraí, agora você tem que voltar para lá. Olha o caminho que eu tenho que fazer para voltar para cá. Olha a distância. É bem maior do que a distância quando eu estou involuído. Perceberam? O que seria um gráfico de liberdade e evolução? Aqui nós colocaríamos no eixo cartesiano, né? Evolução e espaço de liberdade. Isso aqui que nós chamamos de determinismo da lei de Deus. Existe determinismo? Existe. Quando eu estou afetando os limites daquilo que é melhor para mim. Eu tenho consciência para ser livre até aqui. Se eu tentar passar daqui, me manda de volta. Então, veja a diferença. Porque que pequenos erros de um que está muito evoluído não pesam muito, mas a hora que ele bater um erro grande, o retorno é doloroso. Né? Numa linguagem mineira, me desculpe a jocosidade, quanto maior a árvore, maior é o tombo. Né? Quer dizer, por isso é que aquele que tem, não, lhe será dado, tudo bem, tem espaço, mas a hora que comprometer, vai complicar. Então é assim que nós vivemos. Por isso que a expiação vai acontecendo. Quando existe expiação desse gráfico aqui? Quando as minhas ações estão chocando com a possibilidade da lei evolutiva, dos limites da lei de evolução. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando da lei natural se afasta. Né? É isso que eles colocam lá. Entendemos? Mas, grosseiramente, a gente poderia usar a expiação, como a gente usava nos casos, como expiar e ver mesmo. Uma maneira de te fazer ver. Para você poder enxergar. Você não quer ver. Você não viu, então vamos forçar. É o que, então, vamos dizer assim, vai preceder, né, ao arrependimento. Porque sem ver, sem a expiação, não consegue. A expiação ela pode conduzir ao arrependimento. Né? Porque tem uns que espiam e mesmo assim não tem jeito. O Kardec coloca o seguinte, a expiação é a prova imposta ao espírito. É o momento que está ali no limite, então ela passa a ser compulsória. O que é compulsório? Obrigatório. Por isso que naquela outra resposta está lá, Deus impõe a encarnação, porque é algo necessário, não é imposição no sentido intransigência. Porque se ele não impuser, nós não vamos fazer. Por quê? Porque não temos consciência disso. Então aquele espírito reticente, ele vai ter que vir querendo ou não. Né? Me permita a jocosidade, reencarne nem que seja de ré, mas ele vai. Né? Tem que ir, porque é o melhor.
Né? É aquilo que a criança não entende. Por que o pai fala assim, ô filho, gostando de você, mas gosta nada, eu tomou injeção, aquelas vacinas de ontem lá, né? A minha menina olhava toda hora e estava assim, o que você fez comigo? Foi eu não, foi ele lá, foi ele lá. Quer dizer, como é que você gosta de mim se você me traz para tomar esse negócio aqui que dói para Ricardinho? Né? Eu, se ela fosse maior, eu processaria, sei lá, por lesão corporal, ou tentativa de homicídio. Mas ela não sabe disso aí, segura. Ok? Deu a ideia? Questão 171. Então a gente estava falando da questão do dogma, né? Para a gente perceber isso. A palavra dogma, até traduzindo para o português, seria melhor ter feito outra tradução, mas tudo bem. O dogma vem de dognum, né, do latim, que significa verdade incontestável. Verdade incontestável. Levada para o francês, dogme, mantém-se o sentido etimológico de verdade incontestável. Para o português, quando se transmutou, definiu-se como verdade indiscutível. Então há uma diferença entre incontestável e indiscutível. Verdade incontestável, se ele me permite a redundância, a verdade verdadeira. Você pode fazer o que você quiser, que não tem como mostrar que é mentira. Agora, indiscutível é aquela que não se permite nem falar. Ou seja, aí João Maia define dogma como sendo ponto fundamental de uma doutrina religiosa, passivo de heresia, quem dera divergir. Né? Então tomou outro sentido. Então, no sentido aportuguesado, dogma não seria bem aplicado, porque é uma verdade indiscutível. Mas ali, na verdade, o sentido francês é verdade incontestável. Você pode discutir, mas não tem como contestar. É do tipo assim, não, eu não acredito, então me mostra outra coisa, não tem como. Então por isso que ele usa o dogma, quer dizer, seria como se fosse em que se funda a verdade da reencarnação. E não naquele sentido dogma teológico do tipo, não, você não pode discutir. Mas do tipo assim, mas como é que é esse negócio? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Não, isso é dogma, não discute não, você é artigo de fé. Ou acredita ou você larga essa fé. Seria mais ou menos como contestar e ser contra, né? Mais ou menos isso. É aquele do tipo assim, né? Se há em governo, Deus foi contra. Né? Não interessa. É o que Kardec chama de incrédulo por sistema, lá no livro dos Médios. É aquele que pode ver o espírito que fala, eu não vi. Vocês me enganaram. Pode até ver, até vir, mas continua não acreditando. Esse não tem jeito, é o incrédulo por sistema que eles chamam lá. Né? Bom, então em que se fundamenta, em que se funda a verdade da reencarnação, o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Muitas vezes não é diretamente deles. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio, implacável, os castigos sem perdão. E Deus é um ser justo. Para que ele vai fechar a porta do arrependimento? Mas tá bom, eu me arrependi, e daí? Então volta lá e faz, não tem problema. Vai lá e conserta. Mas é custoso, mineiramente falando. Não tem importância, vai lá. Você que fez, vai lá. Mas é custoso, o combinado não é caro, vai lá. Pronto. Então, tranquilo, o fundamento básico da reencarnação está onde? Na própria justiça de Deus. Porque senão Deus seria injusto, privando a pessoa da oportunidade de se melhorar, de se recuperar, simplesmente porque durante alguns anos da sua vida ele cometeu deslize. Ainda na ideia da reencarnação, questão 168 do Livro dos Espíritos, o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então veja que educadamente ele diz que não há limite para o número, mas também não é perpétuo. Ele não vai ter que reencarnar sempre. Mas ele diz, olha, em cada existência dá um passo. Aquele que já se despojou das impurezas não precisa mais das provas da vida corpórea.
Significa que há outras características ainda de aprendizado, porque senão dá a ideia que se chegou ao limite, né? Quer dizer, agora já estou aqui, não tem mais o que evoluir, né? Não é isso, há uma evolução progressiva. E isso coaduna muito com uma frase parabólica de Jesus em Mateus, quando ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma dirás enquanto não pagares o último centil. Veja, enquanto não pagares o último centil, não precisa mais de provas da vida para fora, aqui eles despojou das impurezas. Então está bem coordenado. Está mostrando, olha, você fica na prisão enquanto você está devendo, cada vez mais você sai. A mesma coisa ali. Você reencarna enquanto tem impureza, não tendo impureza, para com isso. Veja que está bem coordenado, sem problema nenhum. No livro Céu e Inferno, no artigo 9, no capítulo 7, que pode falar da tortura, diz lá: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segundamente. Vamos perceber isso, olha. Você paga nessa, próxima, na outra, não interessa. Paga a prestação, paga depois de umas 3. Por que isso? Porque para você pagar, você tem que ter recurso. E muitas vezes, você vai expiar uma falta sem o mínimo de recurso para pagamento, sem o mínimo de consciência. Então, muitas vezes, você passa a ter condições favoráveis, mesmo estando devendo, para que você, vamos dizer, para você amealhar recursos para depois pagar. Porque ninguém paga se não tiver. É como se fizesse o seguinte: ó, você tem um punhado de ideia, dá um jeito de arrumar uns créditos aqui, para depois eu fazer o balanceamento e você cobrir a diferença. É o que entra na reparação, expiação e arrependimento, também nesse mesmo Código Penal. Se não me engano, artigo 16 desse Código Penal, se não me engano. Que mostra que há necessidade para sanar uma falta de arrependimento, de expiação e de reparação. Mas não quer dizer que você vai expiar, arrepender e pagar, arrepender, expiar e pagar, pagar, arrepender, expiar, pagar, expiar e arrepender. Não interessa. A ordem não é igual. Você pode expiar primeiro, arrepender depois e pagar em seguida. Você já pode arrepender, expiar e pagar. Tudo depende do que você precisa. O que você fizer primeiro vai determinar a sequência dos outros. É o artigo 16, se não me engano. Vou confirmar isso. Então, há uma solidariedade entre as encarnações. Não significa que a falta de uma vida se pague imediatamente na outra. Há um momento certo, mesmo porque nem sempre eu vou encontrar com as mesmas pessoas imediatamente na outra vida. Levar um tempo, e isso aí é preocupante, inclusive. Porque para que tudo dê certo, para que eu encontre as mesmas pessoas no mesmo tempo, tem que fazer muita coisa para que coincida de voltar todo mundo na mesma hora. E aí vai levar um bom tempo para dar tudo certo. Né? Os computadores divinos vão ter que ficar ali fazendo testes de probabilidade aos montes para ver, ó, reencarna primeiro, não, segura um pouquinho, manda aquele outro lá, porque senão não vai dar tempo. Vai ser muito complicado isso. Então nós não podemos perder muito tempo não. Pois não, João? Vale lembrar que Jesus falou que o amor pode pegar. Então é um bom investimento investir em amor. É bom, que aliás essa fala é de Pedro, mas essa fala também está em Eclesiastes. Vamos dizer assim, não estou falando que Pedro foi original, não é isso? Ele diz: o amor cobre uma multidão de erros, mas essa é uma fala lá do Eclesiastes, que o amor cobre uma multidão de erros, né? E também está lá a mesma coisa. Não há nada diferente de dizer isso. Eu também estou dizendo agora: o amor cobre uma multidão de erros. Não fui eu que inventei isso. O importante não é dizer amar, né? Então realmente você reparando, você diminui o seu saldo, né? Então é preferível você fazer bem feito, com amor, com sentimento, do que tipo assim, tem que reencarnar, então me manda para lá. Não vai resolver muita coisa não. Então, já que tem que reencarnar mesmo, me manda agora, já liquido de uma vez. Não vai resolver também. É fruto de uma consciência. Eu preciso reencarnar. É importante perceber isso. E depois, no livro Céu e Inferno também, diz no capítulo 13, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério,
efetiva, sincera, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Ele não tem, vai ter que reencarnar quantas vezes? 15 vezes? Não sei, depende. Pode ser 15, pode ser, sei lá, 300, né? Pode ser 14. Mas eu vou pagar isso até quando? Até você sentir que está na hora de parar com isso, através da prática do bem. Tiramos Deus da posição de juiz, aliás, não é nem juiz, né? Seria anotador, né? Apontador. Errou, deixa eu marcar aí, errou de novo, deixa eu marcar aí, errou de novo, deixa eu marcar. Né? Agora, peraí, deixa eu cobrar aqui Deus, não esqueça, só tem que cobrar isso e cobrar aquilo. Não, Deus não é isso. Né? Deixa aí para nós mesmo, olha, sua consciência está te mostrando, resolve isso. É o momento de você pagar você mesmo. Né? Você pode fazer isso. Então, tá, esse artigo 13, ele mostra bem esse aspecto. Depende da melhoria do espírito do Pai. Esse pagamento não é para nós devemos para nós mesmos. Tanto que. Por exemplo, sei lá, um casamento, deu uma encrenca danada, um aprontou demais para o outro, e acabou a vida do outro lá em termos de desgosto e tal. O outro evolui com a beleza, está lá no ponto. Aí não, agora o outro lá vai ter que pagar, agora você vai ter que voltar para encontrar com ela ou com ele, para ele fazer tudo, ou ela fazer tudo que você fez com ele. Mas como? Se ela já evoluiu, ela não vai fazer isso nunca. Você arruma um que vai provocar isso com você. O problema é o seguinte, você tem que cobrir você mesmo. Agora, se o outro já evoluiu, a não ser que ele queira sacrificialmente voltar para poder te ajudar, mas não vai te causar as provas, ele já está evoluindo. Então, normalmente você tem que pagar, então você arruma um outro, uma outra do mesmo nível, né, que vai causar as mesmas encrencas que você já causou. Então, na verdade, o que eu devo é a lei cósmica. E é fácil perceber isso, como é que um erro meu pode comprometer o próprio universo. Veja só, eu vou pegar uma marreta e dar uma batida nesse chão e vou quebrar esse chão aqui. Mas quebrar mesmo, vou fazer um bom estrago aqui. Bom, vocês aqui vão dizer, o chão ali está quebrado, se vocês olharem aqui. Quando vocês ficarem lá na porta, vocês vão dizer o seguinte, aquele galpão está quebrado. Não é mais o chão, vocês já estão de fora. Se eu sair aqui do trevo e chegar um pouco à frente, eu vou dizer assim, ó, lá gostei de ver uma placa ali em Samonte, gostei de ver. Lá em Samonte está quebrado. E está quebrado, então esse chão está onde? Em Samonte, então Samonte está quebrado. Mas eu saí de Minas, então Minas está quebrado. Eu saí do Brasil, o Brasil está quebrado. Eu saí do planeta Terra, a Terra. Eu estou olhando o universo está quebrado. Perceberam? Como é que Deus enxerga? Ele enxerga o universo todo, ou seja, ele quebrar o universo. Agora vamos ver quem. Aí o quem se ajusta. Conserta aqui o seu quebradinho, aí você vai ficar põe cimento. Quando eu fizer o conserto aqui, Deus vai dizer de lá, o universo está consertado. Porque a visão dele é macro. Então o erro que um comete, ele comete no universo inteiro. Ele tira toda a ordem universal. Toda essa ordem cósmica fica abalada com o erro meu. Porque esse pensamento cósmico, o meu vai desconectar. Então por isso é que uma ação individual, ela é muito séria. Porque não afeta só a mim mesmo, afeta toda a ordem universal. E mesmo que afetasse a mim mesmo, eu sou muito importante também. Porque muitos dizem, não, eu tenho um vício, mas eu só bebo, não faço mal para ninguém. Mas você é ninguém, você faz mal para você. Não, mas eu não afeto os outros, mas afeta você. Não, porque fumar afeta os outros, o outro fuma ali, junto, sem querer. Uma bebida não, eu bebo a minha aqui e nem vê. Eu não estou fazendo mal para ninguém, tá, fazendo mal para você. E você é alguém. E esse alguém, quer dizer, o universo está bêbado. Não é só você mais. O psiquismo universal está embriagado. Porque uma consciência individual se embriagou. Perceberam? Então nós estamos numa teia universal. Que um pequeno fio que se soltar, a teia inteira vai sentir. Por isso é muito sério as nossas ações. São muito sérias, aliás, as nossas ações. Ok? Vê se tem mais um vídeo, né? Só para a gente deixar isso.
Isso aqui é um exercício assim, bem simplório, tá? Bem simplório. Do que seria uma frequência reencarnatória, tá? Só para a gente comparar. Veja, aqui eu coloquei o seguinte: isso aqui seria a frequência do espaço de tempo, anos, né? 1000 anos, 400 anos, 200 anos, 50 anos. Isso aqui seria assim, natureza dos espíritos. Os espíritos maus, os que em franca evolução, casos raros, aperfeiçoamento, os evoluídos, os angelicais. Aqui a característica de cada espírito é que o tempo que leva o espaço de tempo para a frequência reencarnatória. Veja, para a frequência reencarnatória. Então vejamos, o espírito mau, ele que faixa de tempo ele está mais ou menos? A cada 1000 anos, ele teria um espaço para reencarnar. O espírito começando a evoluir, lógico, isso aqui não é valor absoluto não, isso aqui é apenas um valor esquemático, tá? Mais ou menos 400 anos. Os que estão em franca evolução, veja, vão oscilar aí de 400, 200, 50 anos de uma encarnação para outra. Casos raríssimos, veja, de 50 e 50 anos está reencarnando, vamos dizer assim. Os em aperfeiçoamento, veja, aqueles que estão já atingiram a curva de Gauss, vamos dizer assim, no processo, já estão agora numa fase de transformação para a angelitude, a mesma frequência daqui. Pode se encarnar a cada 50 anos, 100 anos, 200 anos, 400 anos. Os evoluídos, a cada 400 anos aparece por aqui. Os angelicais, né, que os hindus vão chamar de avatares, a cada 1000 anos aparece um por aqui. Né? Isso aqui eu retirei, né, isso aqui é baseado naquelas questões a partir do 1100 dos Espíritos, que fala da classificação dos Espíritos, e dá um indício mais ou menos de tempo de reencarnação, associado com aquele capítulo que fala das perturbações espirituais. Né? Então isso aqui, volto a dizer, não é valor absoluto. Tá? Eu estou colocando aqui a razão de 1000 para 50, tá? Baseado nisso. Então quer dizer, aqueles malévolos, eles estudam demais, eles aprendem demais lá em cima para ver se vem. Porque se viesse a cada 50 anos esses malévolos, então fica lá um pouquinho, treina mais. Os evoluidíssimos, cada 1000 anos aparece por aqui, para dar uma arrumada, para dar uma conselho. Não estou falando, deu 1000 anos, chegou, não é isso não. Eu volto a dizer, isso aqui não é valor absoluto, tá? É só para fins didáticos, perceber que há um probleminha. Reencarnei, eu tenho que entrar numa fila. E essa fila vai depender do meu estado. Se ela vai ser de 1000 anos, 400, 300, 200, ok? Deu para perceber isso? Para fins didáticos, pelo amor de Deus. Não estou dizendo que é assim, isso é para fins didáticos. Porque se a gente fizer uma conta até simplória, para facilitar também, para vocês verem didaticamente, nós somos mais ou menos 6 bilhões encarnados, não é isso? A população da Terra, mais ou menos 6 bilhões. Dizem os Espíritos que a população da psicosfera, incluindo encarnada, é na ordem de 25 bilhões, não é isso? Então vamos fazer uma conta mais fácil? Vamos supor que nós fôssemos 5 bilhões encarnados. Vamos voltar aí alguns tempos, só para facilitar a conta. Eu sou ruim de matemática. Então veja, se fosse assim, reencarnam 5 bilhões de uma vez, vive. A expectativa de vida mundial é o quê? 60 anos, por aí, né? 70 anos. Então, 70 anos, morre todo mundo. Os 5 bilhões. Vem os outros 5, porque tem 25 bilhões. Então, se fizer uma fila, é o seguinte, eu estou aqui. Quando eu desencarnar, quando essa leva desencarnar, se fosse assim, eu iria para um lugar que seria 1 para 25, 5 para 25. Então, eu levaria 250 anos para eu voltar. Se todo mundo reencarnasse, se a cada 5 bilhões, que a população da Terra mais, estou fazendo a conta arredondando, tá? Ou que seja 6 bilhões. Então tem 6 bilhões. Vamos tirar os 6 uma vez e mandar mais 6. E aí esses 6 vão para a fila. Fica mais 60 anos aqui reencarnado. Nós vamos levar 200 anos para poder voltar. Se fosse uma sequência assim, sai e volta todo mundo. Como não é uma sequência sai e volta todo mundo, dependendo do meu estado evolutivo, 200 anos nem começou ainda. Para poder começar a pensar em reencarnar. Dependendo do meu estado evolutivo, mais cedo. E é inteligível isso? Quem está em franca evolução e aperfeiçoamento tem que testar mais vezes. Não é assim?
Veja, quem está no começo vai ficando por aí. Quem faz estágio na faculdade, né? Quem está no último ano, já está no ponto final, não tem mais contato com a profissão que ele vai exercer, o outro está no campo teórico. Ah, mas eu queria conhecer minha profissão. Estava estudando no livro, depois você vê.